lá em João 3:3. Se puder projetar aí pra gente. Estou tremendo um pouquinho, mas faz parte. Quem já achou? João 3, versículo 3. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Alguém conhece essa passagem? Essa passagem, ela em João, conta a história de Nicodemos. Nicodemos, ele era um mestre da lei, ele sabia a lei de cor e salteado, e é muita lei, que eu nem sei quantas, mas é muita, né, pastora? É muita lei e ele tinha tudo decorado. E se você pegar no versículo antes de Jesus dar essa resposta para Nicodemos, Nicodemos ele não pergunta para Jesus como é que eu faço para entrar no reino dos céus. Nicodemos antes ele estava perguntando para Jesus: cara, como que você opera esses milagres? Você só pode ser alguém vindo de Deus para operar esses milagres. E Jesus ele dá uma resposta que ele não esperava. Ele está falando sobre milagres, sobre poder, mas Jesus responde para ele: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Cara, se você parar para pensar, Jesus ele estava evangelizando Nicodemos. Ele estava falando para ele: você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. É preciso nascer de novo. E Nicodemos, ele não entende. Ele não entendeu, porque ele falou: mas como que eu, já velho, vou voltar para o ventre da minha mãe? Eu não tenho como nascer de novo. E Jesus ele estava falando: não, mas é nascer do Espírito, da água e do Espírito. Quantos aqui já confessaram a Jesus, já entregaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador? A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós nascemos de novo. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós morremos. E a partir desse momento, existe uma nova criatura. Nós nascemos, sabe? E não importa se você pecou, não importa se você prostituiu, se você roubou, não importa se você desonrava o seu pai, sua mãe. A partir desse momento que você toma essa atitude, tudo ficou para trás, você é uma nova criatura. Sabe, nada que você fez importa mais, porque a partir desse momento o Senhor ele apagou todo o seu passado. Você é uma nova criatura. E era disso que Jesus estava falando. E assim, quando nós nascemos de novo, com um novo espírito, nós, assim como no reino carnal, assim como no reino físico, aqui na terra, é parecido com o reino espiritual. A partir do momento que nós nascemos de novo, quando uma criança nasce, ela não já sai andando, não sai falando, não é verdade? Quando a criança nasce, ela vai depender dos pais, ela vai depender dos pais para comer, para andar, para todas as coisas ela depende dos pais. Ela ainda não tem um raciocínio totalmente desenvolvido, ela não pode comer um alimento sólido. Se você, um recém-nascido, experimenta dar feijoada para ele, quando ele nascer não vai dar certo, né? E da mesma forma, quando nós nascemos de novo, nós ainda estamos engatinhando, nós estamos dando os nossos primeiros passos, nós precisamos depender de Deus, porque foi um novo nascimento, tudo é novo. Eu gostaria que você lembrasse agora do momento que você nasceu de novo, sabe, das nossas primeiras dificuldades. E assim também como no reino físico, é no reino espiritual. E quando eu e você, nós nascemos, tanto no reino físico, quanto no reino espiritual,
nós começamos a ter as nossas primeiras experiências. A criança, ela é exposta a barulhos, a cheiro, ela começa a identificar a voz do pai. E no reino espiritual também, sabe, a primeira vez que você identificou a voz do Espírito Santo te tocando, eu lembro, a primeira vez que o Espírito Santo falou comigo, e eu comecei a discernir, a entender, nossa, é a voz do Espírito Santo, Ele está falando comigo. Assim como a criança, ela começa a dar os primeiros passos, não é fácil, ela não sai andando, primeiro ela engatinha, depois ela começa a subir nos móveis, a segurar, e ela vai tentando, e da mesma forma é a gente, porque a criança, ela vai e ela dá um passo, cai, aí o pai vai lá, levanta a criança, e a criança volta a andar. Isso me faz pensar, eu e você, quando nós aceitamos Jesus, sabe quantas quedas nós já tivemos, pecados que às vezes a gente não conseguia, sabe, você fala, cara, eu não vou suportar, sabe, cada passo que a gente dava em uma queda, e fala, Jesus, como é que eu posso, toda vez eu caio no mesmo pecado, mas Ele vai lá e Ele, vem cá meu filho, e Ele nos levanta porque é como se nós fôssemos crianças, nós somos bebês espirituais, e a partir do momento que nós começamos a caminhar, começamos a ter as nossas primeiras experiências, e nós nos tornamos já crianças um pouquinho mais velhas, sabe, uma coisa que eu admiro muito é a fascinação. As crianças, elas são fascinadas com tudo. Você dá um objeto simples, ela consegue fazer aquilo um brinquedo. Cara, quando eu era criança, você me dava um pedaço de pau, já virava uma pistola, uma espingarda. É porque eu sou calmo, né? Eu brincava disso. E da mesma forma, a gente, sabe, nós quando aceitamos Jesus, nós temos as nossas primeiras experiências, nós estamos fascinados. Sabe, qualquer coisa que Deus faz pela gente, já é um milagre imenso. Às vezes, sei lá, alguém te dá uma caneta e você fala, obrigado Jesus, eu ganhei uma caneta, Deus me ama, Ele é maravilhoso, nossa, como eu estou fascinado por Ele. E da mesma forma é a gente, sabe, a gente fica fascinado. Só que, assim como a gente no mundo começa a crescer e começa a amadurecer, é necessário que a gente cresça e amadureça também no reino de Deus. Nós já deixamos de comer aquelas comidas mais leves e começamos a experimentar alimentos mais sólidos. Começamos a ter experiências, nós não dependemos mais de ninguém, porque nós conseguimos andar, nós conseguimos caminhar e agora até correr. Somos fortes, nós somos imbatíveis. Sabe, antes era tão difícil dar um passo, agora a gente consegue correr. E nós começamos a amadurecer. Paulo, ele fala que é bom que a gente amadureça. Paulo, ele fala que nós devemos alcançar a estatura de um varão perfeito, sabe? Que nós temos que ser como Cristo. Amadurecer é importante. Quem tem mais aqui, vamos supor, de 1 ano que se converteu? Bastante gente. De 2 anos? Quem tem menos de 1 ano, levanta a mão. Algumas pessoas. Não sei vocês, mas quando eu me converti, né? Na verdade, aceitei a Jesus, porque converter é um processo. E quando eu aceitei Jesus e comecei nesse processo de maturidade, a primeira pergunta que veio para mim foi: qual é o meu chamado? Quem fez essa pergunta? Quem ainda está fazendo essa pergunta até hoje? Porque nós não estamos mais satisfeitos só com a presença. Nós queremos fazer alguma coisa. Nós precisamos entender qual é o propósito da nossa existência. E nós perguntamos para Deus, qual é o meu chamado?
porque as dificuldades ficaram para trás, agora nós começamos a caminhar para a maturidade, e nós queremos, sabe, fazer alguma coisa, nós queremos ser relevantes para o reino de Deus. O meu processo de conversão, na verdade, eu nasci num lar cristão. Meus pais, eles eram pastores e missionários. A pastora Judy conhece o meu testemunho. Só que assim, eles eram pastores e missionários, só que não eram pastores e missionários assim, não. Era no nível hard, eles eram da igreja do Reteté. E quando eu era criança, eu olhava lá na janela, os meninos assim, tudo correndo assim, jogando bola, de bermuda, e eu dentro de casa com a calça até aqui. 3 pregas aqui, 3 pregas aqui, aquela calça bem social, porque jogar bola era do capeta. O negócio que tinha que fazer era orar, e era desse nível. Então, durante a minha infância, eu morei em mais de 9 cidades diferentes. Eu morei em alguns estados, e eu cresci num lar dessa forma. E quando eu era criança, a minha principal oração era: Senhor, quando eu crescer, Senhor, que eu seja qualquer coisa, menos pastor e missionário. Borracheiro, Senhor. Vendedor, Senhor. Qualquer coisa, menos isso. Porque vocês acham que é bonito, mas não sei se alguém aqui viveu dentro de um lar com os pais pastores. Pastora sabe, não é fácil, ainda mais quando você viaja. E assim, e na minha cabeça naquela época, ser pastor e missionário era quando nada dava certo na vida, você virava pastor e missionário. Porque você para ouvir o testemunho: eu era ladrão, eu roubava, era traficante, Jesus me salvou, virei pastor. Então essa era a minha oração: Senhor, opera um milagre. Então eu fui crescendo e falei: não, não quero isso para minha vida. É uma vida muito sofrida e não quero isso para mim. E eu fui me distanciando cada vez mais dos caminhos de Deus. Eu realmente não entendia, não tinha maturidade para entender isso. Eu fui me distanciando, já estava fora dos caminhos de Deus. Só sei que aos 17 anos eu entrei para a faculdade. Meus pais, eles não tinham dinheiro para pagar a faculdade, mas eu estudei porque a minha vida toda eu me empenhei em ser totalmente diferente deles, porque eu não queria isso para a minha vida. Então aos 17 anos eu entrei para a faculdade, 18 anos eu comecei a trabalhar. Só que um dia eu tive um encontro genuíno com Deus. Porque você pode nascer num lar cristão, você pode, conhecer a palavra, mas será se você realmente teve um encontro com Deus? E teve um dia que eu tive um encontro com Deus e eu entendi, eu entendi que eu não era merecedor. Eu entendi que Ele morreu por mim, para me dar vida. Eu entendi que eu estava condenado, nós estávamos condenados, mas Ele veio e Ele pagou a nossa dívida, e foi de graça, foi de graça. E quando eu tive encontro com Deus e eu realmente entendi, as vendas caíram nos meus olhos, e eu falei: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Então quando uma pessoa me pergunta: Wagner, quanto tempo você tem que você é cristão? Eu falo: cara, eu tenho 3 anos, vai fazer 4. Mas você nasceu num lar cristão? Eu falei: cara, quando eu me converti, tem 3 anos. E eu tive esse entendimento, e eu comecei a engatinhar, como eu disse antes. Eu comecei a buscar a presença de Deus, comecei a ter essa fascinação, paixão por Jesus. E aí eu falei: meu Deus, e agora, Senhor, qual é o meu chamado? Porque a vida inteira, a única coisa que eu não orei, eu falei: Senhor, que faculdade eu tenho que fazer? Eu não fiz nada disso, eu só queria ser diferente dos meus pais.
E eu comecei a buscar disso, não, eu preciso ser relevante, eu preciso fazer alguma coisa para Deus, eu preciso, sabe, eu preciso fazer algo para Ti, Deus, qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, e a gente na busca de saber, Deus, qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, o que eu preciso fazer. E um dia estava tendo a primeira conferência do Ministério Zoe aqui, e a pastora Roberta estava ministrando, aí ela falou, ei, você, aí eu olhei para trás, você mesmo, aí ela falou bem assim, você tem um chamado pastoral. Aí eu não sabia se eu chorava, oh, Deus, se eu sorria. Eu estava querendo saber qual era o meu chamado. Mas eu falei, Deus, tanta coisa, Deus. É isso que o Senhor quer de mim. Mas, cara, eu estava apaixonado, eu estava fascinado por Deus, então tanto faz. Eu entreguei minha vida para Ele, então para mim, cara, tanto faz. Eu falei, Senhor, seja feita a Tua vontade, não a minha, sabe? Se o Senhor quiser que eu vá, sabe, lavar roupa, se o Senhor quiser que eu varra o chão, não importa, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. E nesse processo, foi um processo muito difícil para mim, porque eu tive que parar minha vida, eu tranquei minha faculdade por um ano, porque eu comecei a reavaliar tudo que eu tinha vivido até ali. Eu falei, Senhor, eu quero mudar todas as coisas, porque até hoje eu vivi sem Ti, eu quero consertar o caminho que eu cheguei até aqui. Senhor, eu preciso, Senhor, qual é a minha história, o que o Senhor quer que eu trilhe, para onde quer que o Senhor quer que eu vá. E eu comecei a viver isso, e logo no início teve um Metanoia, não sei se vocês conhecem, mas é um ministério de evangelismo aqui da igreja, e eu lembro que eu, o Isaac, o Carlos, que é o Bodó, para quem não sabe o nome dele, e a gente começou a ir nas primeiras escolas, e a gente pregava nas praças, a gente pregava na rua, a gente pregava em tudo quanto era lugar. E teve uma vez até que a gente foi ministrar numa igreja, e o Bodó falou, cara, eu vou orar para saber quem vai ministrar. Ele orou lá e falou, é você. E a primeira vez que eu fui e ministrei, e aquele dia, sabe, o Espírito Santo operou, sabe, tinha um jovem naquele lugar que ele foi aceitar Jesus, ele entregou a droga, ele foi para a igreja com droga, e ele entregou naquele momento, ele entregou aquela vida, e eu estava assim, meu Deus, eu nasci para viver isso, Senhor, cara, é isso, eu estou me sentindo completo, e tudo mais. Eu falei, cara, agora ninguém me segura, rapaz, agora o próximo é o Benihim, e tal, e a gente sempre lá, querendo, sabe, Deus, qual é o meu propósito e tal, eu preciso chegar onde é a Tua vontade, não sei o que, só que aí quando a gente pensa que a gente está maduro o suficiente, o Senhor, Ele vem lá e quebra as nossas pernas, porque Jesus veio e falou para mim, Ele falou, Wagner, sabe qual é o seu chamado? Aí eu, oi? Aí Ele falou, Wagner, você não foi chamado para fazer algo. Aí eu, mas como assim? O Espírito Santo naquele dia falou, Wagner, eu te chamei para você ser alguém. Você está muito preocupado no que você deve fazer, e eu não te chamei para você fazer algo, eu te chamei para ser alguém. E não sei o que você tem, sabe, de escolha na sua vida, se de repente você tem o sonho de fazer uma faculdade, ou de ser um missionário, não sei que esfera você quer alcançar, quais são os seus sonhos, mas aquilo que você faz não te define, sabe, você não foi chamado para ser um grande pregador, você não foi chamado para ser, sabe, um grande ministro de louvor, você foi chamado para ser. Eu perguntei, mas o que, Senhor, o que eu preciso ser? Ele falou, filho. Nós fomos chamados para ser filhos. Esse é o nosso verdadeiro chamado, o resto é vocação. Porque hoje eu posso estar aqui ministrando, mas amanhã eu posso estar fazendo qualquer outra coisa. E muitas vezes nós nos preocupamos, sabe, em fazer alguma coisa. Senhor, eu preciso fazer, porque agora eu sou maduro. Senhor, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Senhor, eu preciso ir até os confins da terra. E hoje nós vivemos numa juventude que eu acho muito linda, que é uma juventude empoderada.
É uma juventude que não se contenta, sabe, só ficar sentada no banco da igreja, isso é lindo. Só que muitas vezes nós estamos preocupados em fazer, e nós esquecemos de ser. O Senhor, Ele nos chamou para ser filhos, esse é o nosso verdadeiro chamado, essa é a nossa verdadeira essência, sabe? O que eu faço é consequência. O mundo não precisa de mais um pregador. O mundo ele não precisa de mais um ministro de louvor. Ele não precisa de mais um arquiteto, um advogado. O mundo não precisa disso. Sabe? Nós precisamos ser. E por mais que às vezes os seus sonhos se concluam, e por mais que você exerça aquilo que está no seu coração, você vai continuar sendo uma pessoa vazia, porque você vai estar fazendo algo sem ser. Você vai estar fazendo algo, mas você não está realmente em Deus. Você vai continuar vazio, porque você só vai ser preenchido quando você passar a ser filho de Deus. E dessa mesma maneira, falando, sabe, de uma juventude empoderada e tudo mais, o que me vem na cabeça é os discípulos quando estavam caminhando com Jesus. Quando eles encontraram Jesus, cada um tinha uma função, uns eram pescadores, outros tinham outras funções. E quando eles encontraram Jesus, eles largaram a rede, eles largaram tudo, e eles começaram a viver integralmente na obra. E eles amanheciam e via Jesus curando, eles viam Jesus libertando, Jesus sarando, e eles começaram a aprender, e todo dia era uma nova palavra. E eles começaram, meu Deus, eu preciso ser como Jesus, eu também preciso fazer, eu preciso ser relevante na sociedade, eu preciso ser relevante, sabe, preciso fazer algo. E eles chegam para Jesus, lá em Mateus 3 fala, que eles chegam para Jesus, ele fala, Jesus, como eu faço para ser importante no reino de Deus? Como eu faço para ser relevante? E Jesus pega uma criança e ele coloca no meio deles e ele fala, se vocês querem ser importantes no reino de Deus, se vocês querem ganhar no reino de Deus, vocês precisam ser como essa criança. E eles não entendem, mas Jesus ele estava usando uma linguagem figurada. Jesus ele estava falando, para vocês serem importantes no reino de Deus, vocês precisam ser humildes, vocês precisam ser inocentes como essa criança. E essa palavra, na verdade, esse é o tema que eu quero trazer nessa noite. Nós precisamos voltar à inocência. Nós precisamos parar de preocupar com os métodos, com as performances, com o nosso chamado, e nós precisamos voltar à inocência. Nós precisamos voltar a ser aquilo que Deus nos criou. E Ele traz a criança e falou, então, se vocês querem conquistar o reino de Deus, ganhar o reino de Deus, vocês precisam ser inocentes. Quando você pesquisa no dicionário a palavra inocente, inocência, e um dos significados é ausência de maldade, simplicidade e pureza. Cara, não teve ninguém mais simples como Jesus. Ele era o Filho de Deus, sabe? Ele era o dono de tudo, mas Jesus era simples, ele era humilde. E muitas vezes nós viemos aqui para a igreja e, cara, é muito massa ver esse telão, a gente pinta tudo de preto, tem muitas luzes, tem muito tudo, sabe? E nós queremos colocar mais coisas e tal para tentar atrair a presença de Deus, mas Jesus é simples, sabe? A gente não precisa de mais um louvor, a gente não precisa dessa pregação para mudar de vida, a gente não precisa de nada, a gente precisa de Jesus, a gente precisa de Jesus. Nós precisamos voltar à inocência. E um dos aspectos que, sabe, o Espírito Santo estava falando comigo a respeito da inocência. Quando nós perdemos e nós amadurecemos e perdemos a inocência, é porque nós amadurecemos da maneira errada. E quando nós amadurecemos da maneira errada, uma das coisas que nós começamos a fazer é nos tornarmos independentes. Porque agora
eu sei o meu chamado, porque agora eu tenho um cargo, porque agora, sabe, eu sei caminhar sozinho, eu já sei correr, eu sou adulto, eu sou maduro, eu me torno independente. E quando você se torna independente de Deus, sabe, isso é algo muito ruim, porque a independência de Deus, ela gera morte. Ela gera morte. E existem muitas pessoas que elas estão mortas espiritualmente, porque elas deixaram de depender de Deus. Sabe? Você fala, mas eu dependo de Deus, cara. Mas Deus fala, cara, perdoa o teu irmão, você não perdoa. Deus, Ele fala pra gente, sabe, amar o próximo como a ti mesmo, mas a gente não ama. Isso é ser independente de Deus, você não depende para Ele para nada. E muitas vezes nós tomamos decisões, eu mesmo, nós tomamos decisão e nós achamos que é da vontade de Deus, tomamos decisões sem consultar a Ele e nos frustramos, quebramos a nossa cara porque nós somos independentes agora, deixamos de depender de Deus, mas é preciso a gente voltar à inocência. E ser independente de Deus é você idolatrar você mesmo, porque você faz de você o seu Deus. Você faz de você o seu Deus. O que importa são as suas vontades, o que importa é o que Ele tem para te dar. Uma vez eu li num livro, o escritor se chama Mark Batterson, e ele diz: você pode até cantar, Jesus, tu és o centro, mas o que realmente você quer é que as pessoas se curvem diante de você, enquanto você se curva diante de Deus. E nós vivemos isso, nós entregamos uma falsa adoração para Deus, nós queremos mostrar uma santidade, queremos mostrar uma perfeição que não existe. E esse é o segundo aspecto que eu quero falar. Quando nós perdemos a inocência, nós começamos a nos preocupar com as aparências. Cara, você não vê uma criança, você tira uma foto da criança, a criança não fala, deixa eu ver se eu tô feio, não sei o quê. Cara, a criança tá banguela, mas ela não tá nem aí. Já se a gente sair um pouquinho despenteado, eu tô sempre despenteado, a gente já quer, sabe, não, meu Deus, eu preciso aparecer bonito e tal. Confessar um pecado aqui. Quando o Daniel falou, cara, você vai ministrar, ele me avisou 20 dias antes. Aí eu falei, cara, você tem certeza? Ele falou, tenho, não sei o que. Eu falei, ai meu Deus, é um tempo para eu orar, jejuar. Vou jejuar todo dia, orar 10 horas por dia, que o fogo vai descer. Mas isso é performance. Nós começamos a nos preocupar com a aparência e não com o que realmente tem dentro de nós. E acaba que nós começamos a performar. Tudo é performance, até a nossa adoração. Sabe, nós queremos parecer santos, cheios da unção, mas é tudo performance, sabe? Nós estamos preocupados com o que as pessoas pensam a nosso respeito e por causa disso nós não expomos os nossos pecados, as nossas falhas. O que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? Porque eu errei, porque eu falhei. E existem muitas pessoas vivendo uma vida de pecado, sabe, de erro, porque ela não expõe. Vícios, pornografia, vários pecados, mas eu preciso parecer perfeito, o que as pessoas vão pensar de mim se souberem que eu faço isso? Cara, a que ponto nós chegamos, quando o que as pessoas pensam da gente é maior do que Deus pensa a nosso respeito? E uma das coisas também que sempre tem, quando às vezes tem uma pregação aqui, ela toca a gente, o pastor vem aqui na frente, aí meu Deus, eu vou lá na frente e vão achar que eu estou desviado. Performance. Nós precisamos ser inocentes.
nós precisamos voltar à inocência. Voltar à essência, nós precisamos nos arrepender, sabe? E ser simples e puro, como Jesus foi. Se nós queremos ser realmente relevantes no reino de Deus, nós precisamos ser inocentes, nós precisamos ser simples. E o último aspecto que ele fala é que nós perdemos o primeiro amor. Nós perdemos o primeiro amor. Já nós não fascinamos mais com a presença de Deus. Se não toca aquele louvor que arrepia, isso já não é, eu já não consigo mais sentir a presença de Deus. Sabe, as coisas simples elas já não nos importam mais. Nós precisamos voltar à inocência. Lá em Apocalipse, eu acho que é o capítulo 2, versículo 4. João, ele tem uma visão do Cristo ressurreto. E ele pede para ele escrever a várias igrejas, e uma das primeiras igrejas é a igreja de Éfeso. Se você puder projetar Apocalipse 2, versículo 2. E Jesus fala para essa igreja: eu sei o que vocês têm feito, sei que vocês trabalham muito, aguentaram o sofrimento com paciência, sei que vocês não podem suportar pessoas más, e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são, e assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém, tem uma coisa contra vocês: vocês perderam o primeiro amor que tinham no princípio. Por isso, lembra de onde caíram, se arrependam dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês. Se o louvor quiser subir, pode ficar à vontade. E essa era a advertência de Jesus para a igreja de Éfeso. Era uma igreja relevante. Era uma igreja que sofreu muito, é uma igreja que perseverou. Porém, eles perderam o primeiro amor. E Jesus fala: cara, vocês precisam lembrar de onde vocês caírem, vocês precisam se arrependerem. E eu não sei você, mas eu sou o primeiro aqui, sabe? Eu não sei se você viveu tudo isso, essa intensidade. E se você nunca viveu, você ainda está mais errado ainda. Porque você não teve um encontro genuíno com Deus. Porque quando você tem um encontro genuíno com Deus, tudo muda na sua vida. Sabe, você é sensível à presença de Deus. Você é sensível à voz de Deus. Você quer fazer a vontade dEle. Sabe, se você nunca viveu isso também, hoje é dia de você se arrepender. E eu não sei qual foi o seu nível de entrega. E eu não sei quais foram os paradigmas que você trouxe até aqui, mas hoje é o dia da gente pegar todas as nossas máscaras e jogar no chão, rasgar as nossas vestes que nós temos vestidos e jogar no chão. Nós precisamos voltar à inocência, voltar do lugar da onde a gente caiu, da onde a gente nunca deveria ter saído. Muitos falam de avivamento, muitos falam, sabe, das coisas que Deus vai fazer. Sabe, a gente está esperando pelo avivamento, a gente está esperando por coisas extraordinárias. Mas sabe, o que Deus quer é uma geração que volte à inocência. Deus, Ele não quer uma geração, sabe, 007. Ele quer uma geração que seja simples,
Ele quer uma geração que seja humilde. E voltando nos discípulos, eles aprenderam, eles entenderam, e eles viveram, sabe, coisas extraordinárias. E sabe qual foi o ápice da vida dos discípulos? Sabe qual foi a coisa mais relevante que eles fizeram? Tiago, o maior, ele foi morto ao fio da espada. Tomé, ele foi cravado por uma lança. E Pedro, ele foi crucificado. Só que ele falou: cara, eu não quero ser crucificado como Jesus. Eu quero ser crucificado como de cabeça para baixo, porque eu não mereço ser crucificado como ele. Antes, os caras que estavam se perguntando como que fazia para ser maior, eles entregaram a vida por Jesus. Eu ainda não tenho esse nível, sabe? Mas esse foi o maior ápice, quando eu e você morremos para as nossas vontades.